Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e Dave Smith. É um grande prazer estar com você aqui hoje para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Estamos estudando aquilo que o Senhor deu ao grande profeta Daniel. E ele nos deu no livro que leva seu nome. Eu tenho um pressentimento, toda vez que estudo algo assim, sabendo que foi escrito há 2.500 anos atrás e que está acontecendo pouco a pouco e que depois de um tempo vai acelerar, mas vemos cada detalhe daquilo que esse homem falou se cumprindo. Não existe outra religião no mundo. O cristianismo não é uma religião, mas um relacionamento com uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas por causa da identificação, vamos usar o termo religião. Nenhuma outra religião do mundo chega nem perto de dar profecias como a palavra de Deus dá. Estou certo ou não? Você estudou religiões também no seminário? Sei que estudou. E me dizem que, acho que eu vi outro dia que mudaram um pouco, mas o livro, acho que é do Alcorão, não tem profecias nele. Isso é verdade ou não, John? Não é um livro profético, mas os hadiths, que são as tradições de Maomé, tem algumas coisas ali que são consideradas escatológicas, mas a maioria dos ensinos escatológicos no Islã vieram depois que o Maomé morreu. Claro que encheram aquilo ali para trazer persuasão. Eles têm o conceito da vontade do Senhor, mas também têm o conceito de eventos do final dos tempos e tem dois componentes separados ali. Um é o maior, outro é o menor. E a ideia da vinda, eles têm um anticristo, têm um Gog e Magog e os aspectos diferentes das coisas que vemos em partes na Bíblia. Mas eles têm sua interpretação. Você acha que eles tiraram da Bíblia? Sim, acredito que sim. Existem muitas passagens que você vê no Alcorão, ensinos dos Sabians, ensinos do judaísmo e até do cristianismo, que foram pegados e foram mudados para encaixar no contexto original daquilo que está no Alcorão. Dr. Gray, você estudou budismo, shintoísmo, confucionismo e etc. Eles têm alguma profecia nos livros sagrados deles? Eu não lembro que eles tenham, não, viu? No meu estudo eu não tenho certeza, mas não tenho como afirmar, mas eu não lembro de eles mencionando ou enfatizando nada assim, não, viu? E em relação ao Alcorão, como o irmão John disse, eu não vejo isso. Existem ensinos sobre a vida após a morte e são coisas diferentes. É o que eu ia perguntar, o que é que eles falam sobre isso? No hinduísmo, eles ensinam a reencarnação. Então você volta depois de segundo uma força, como um animal ou algo assim. O budismo, eu não sei. Eles têm o conceito da matria, que é uma iluminada que vai voltar e instruir a humanidade, levando a um entendimento maior. O objetivo é o nirvana, onde vamos entrar nessa era perfeita, como eu considero. Não é o termo que eles usam, mas cada uma dessas religiões tem mais uma era do que eles têm uma expectativa de um Messias, fora do budismo. A ideia de reencarnação e os conceitos diferentes trazem uma humanidade que vai evoluir. A humanidade está melhorando, é o que eles dizem. É por isso que na Índia eles deixam as vacas saírem para onde querem. Quando eu passei por lá, ou quando visitei há um tempo atrás, vi vacas ali no aeroporto, na entrada e por aí vai. Vacas subindo e descendo ali e ninguém perturba elas porque pode ser um tio deles, não é isso? Certo, essa é uma possibilidade mesmo. Mas a ideia do espírito da era, que é o que você está vendo agora e até nas Nações Unidas, quando começaram essa ideia de sustentabilidade, pegaram todas as religiões do mundo e juntaram elas com o conceito de encontrar um denominador comum.
e encontraram um denominador comum, que é a maneira da humanidade ajudar a humanidade. Falando da justiça social, não buscamos as diferenças em Deus, mas os problemas que a humanidade tem em comum. Até no judaísmo, por mais que eles busquem a vinda do Messias, estão buscando um Messias não no sentido que ele vai ser Deus manifesto na carne, mas ele vai ser um líder político que vai guiar o mundo e trazer os conceitos que encontramos na Bíblia em relação ao homem, tratando o homem melhor e tendo uma era de uma humanidade vivendo em paz, que é o Hamad Habad. Então, o ensinamento de Jesus da maior tribulação que o mundo já conheceu, que vai acontecer na grande tribulação com os judeus, eles não acreditam nisso. Eu acho que muitos que eu conversei com eles não entendem. E a maioria dos judeus hoje, eles não são muito espirituais, vamos nos lembrar. Eles não são muito o quê? Não são espirituais. Eles ficaram muito secularizados. Quando voltamos para a história, há mais ou menos 100 anos atrás, 50 anos atrás, a ideia de judeus sendo removidos da comunidade começou a ser removido. Então agora eles estão se separando e se assimilando ao mesmo tempo. Quando o termo do kibbutz foi criado, é um conceito que começou com Karl Marx, e eles queriam criar comunidades onde o homem ajuda o homem e podemos construir comunidades de pessoas e distribuir igualmente o Partido dos Trabalhadores. Israel acreditou nesse conceito. Está morrendo em relação à sua força, mas a ideia de justiça social hoje em dia é um espírito, é o espírito da era hoje em dia. E todo mundo, dos políticos até a igreja, todos podem entrar nessa ideia de homem ajudando o homem. Já não é mais a respeito do Espírito de Deus, mas do Espírito do homem. Existem esses conceitos da nova era, irmão Suega. Não que as pessoas se preocupem com isso. É como vemos nos livros, a igreja com propósito, a vida com propósito, as disciplinas, a meditação. Tudo isso reúne o homem para que possamos então estar em um novo ciclo, criar uma nova terra ou recriar a terra na imagem do homem, ajudando o homem. É uma utopia, na verdade. E não vai criar nada. Não vai criar nada. Eu falei com um grupo de judeus em Washington uma vez, e o Benjamin Netanyahu era um dos preletores, e quando a sessão acabou, eles me falaram que o representante ali da nação judaica e do Congresso, ele estava em Washington na época, e ele perguntou se podia falar comigo. Eu disse que sim. Então me levaram para o hotel aonde ele estava. E então falamos por quase 2 horas. E ele disse: Reverendo Sueger, eu não entendo. Nós judeus somos liberais e nós não votamos no presidente Reagan. O Reagan na época era o presidente. Não votamos no presidente Reagan. E não entendo, ele tem sido melhor para nós do que qualquer outro presidente que já esteve nesse cargo, nesse país. E eu não entendo isso. Por que você acha que é assim? E eu disse: não sei de todas as razões, mas uma das razões é que milhões de pessoas nessa nação nasceram de novo. Isso aí. E eles amam o presidente Reagan. E ele sabe que esses milhões amam ao Senhor e amam a ele. Então, essa não é a única razão. Acho que ele tinha uma empatia espiritual vinda dele também. Mas eu perguntei para ele assim: você sente o Senhor? Eu não sei se ele sabia do que eu estava falando ou não, mas eu perguntei assim mesmo: você já sentiu a presença de Deus na sua vida? Ele ficou alguns minutos calado, sem dizer nada, até que ele disse assim: sabe de uma coisa? Às vezes eu vou para a sinagoga e fico ali chorando. É disso que você está falando? E eu disse: provavelmente sim. E eu não acho que foi na mesma viagem, foi uma outra viagem para Washington. Um jovem judeu chegou e foi um dos homens mais inteligentes que já conversei com ele, mas foi meio que uma situação diferente. E ele disse:
nós estamos com uma reunião aqui e milhares de líderes judeus do mundo inteiro estão aqui. Você pode dar uma palavra para a gente? Mas antes que ele falasse aquilo, ele disse para mim: eu quero aprender a pregar. Você pode me mostrar como pregar? E naquela hora, quase que no momento, uma mulher falou: é bom ver você, irmão Sweager. E ele estava ali do meu lado. E então, durante a conversa, ela disse: você pode orar por mim? Não estou me sentindo bem. E eu disse: vamos fazer o seguinte, vou orar, mas eu quero que esse irmão judeu aqui, ele é um rabino, ele vai orar por você. Ele olhou para mim com um olhão desse tamanho. E eu disse: não, olha, faça o que eu te mandar fazer, imponha as mãos sobre ela. E o que eu disser, você diz a mesma coisa. E então comecei a orar: Pai Celestial, toque essa querida em nome de Jesus Cristo. E quando cheguei nessa parte, ele começou a gaguejar. E eu disse: pode dizer, vai, diga aí. Aí ele disse: orei para que ela fosse curada, e ela começou a bradar e orar em línguas. Deixou ele morrendo de medo. E aí, um rabino judeu estava orando para ela, misericórdia. Ela ficou doidinha. E ela até deu um glória a Deus. Ela olhou para ele. Os olhos dele cobriram o seu rosto. E, de qualquer maneira, eu cheguei no final da oração e disse: você está curada em nome de Jesus. Diga. E então ele olhou para mim e disse: você tem que dizer. Você tem que dizer. E ele estava tremendo, acho que ele não queria. E era um lugar muito grande, cabiam 1000 pessoas ali, era gigantesco. Era no antigo prédio executivo, na capital, ao lado da Casa Branca. E eu pensei: meu Deus, o que é que eu vou dizer para esse povo? O que é que posso dizer para eles? E não havia um lugar vazio ali. Todos estavam apertados. Não sei se vocês conhecem ou não o Mike Evans. Acho que conhecem. O Mike estava comigo e ele é judeu. O Mike era judeu. Não sabia que Evans era judeu, mas acho que é. Mas aí estávamos juntos e eu perguntei: o que eu devo dizer? Aí ele falou assim: se você sentir do Senhor, use o que vou dizer para você. E então eu vou contar. Mas aí eu disse para ele: muito obrigado, obrigado mesmo. E eles me apresentaram e tinham alguns ali que gostavam de mim, outros não gostavam. De qualquer maneira, o que o Mike falou para mim, eu terminei a minha mensagem e disse: por um período de tempo, milhões de pessoas vêm para a capital porque precisam de ajuda, pois é a cidadela de liberdade para o mundo inteiro. E eu disse: mas um dia isso vai mudar. Eu disse: milhões de pessoas irão para a cidade de Jerusalém. E eu disse: vão até lá buscar ajuda. Irão para lá, para Jerusalém, para a capital de Davi. E quando eu disse aquilo, o Espírito do Senhor veio sobre aquele lugar. E eu me lembro de ver homens chorando muito e na capital de Davi, e realmente será a capital de Davi. E lembro de ouvir um rabino que estava sentado na frente. Ele deu um soco na mesa e disse: vou pregar sobre isso no próximo sábado. Mas, de qualquer maneira, aquela mulher teve uma experiência que nunca sonhou que teria. Muito bem, estou esperando você, Lauren. Versículo 26. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Porque só daqui a muitos dias se cumprirá significa que a visão nos dias de Daniel ia demorar muito tempo para se cumprir. Na realidade, ainda não se cumpriu, mas se cumprirá em um futuro próximo.
E ele diz para Daniel: isso não vai acontecer agora. O que estou te dizendo não vai acontecer agora. Vai acontecer daqui a muitos dias. E ainda não se cumpriu. E não vai se cumprir até que o anticristo apareça. E Israel vai ser enganado. E vão pensar que ele é o Messias. E vão aceitá-lo como Messias. E de certa maneira o mundo inteiro vai aceitá-lo como Messias. Mas vão descobrir para sua tristeza que não é bem por aí. Mas é algo que temos que sentir e entender. Estamos vivendo à beira, vamos dizer assim, do cumprimento disso aqui. E eu acredito que a situação está sendo estabelecida agora no mundo inteiro para que isso aconteça. Israel se tornando uma nação outra vez em 1948. E eu ouvi o John dizer isso uma vez: Deus os espalhou pelo mundo afora, porque se não tivesse feito isso, eles seriam esmagados e aniquilados se estivessem em um só lugar. Por isso foram espalhados pelo mundo. E em 1948, isso nunca aconteceu na história, que um povo que foi derrotado, totalmente derrotado, como eles foram em 70 depois de Cristo, e foram espalhados pelo mundo inteiro, e depois voltaram para formar uma nação no mesmo lugar geográfico que a Bíblia diz, e sendo chamado pelo mesmo nome de Israel. Acabei de ler um livro do George Catlin Marshall, que foi o chefe das Forças Armadas com o Franklin Roosevelt na Segunda Guerra Mundial. E ele e o Harry Truman, quando Truman se tornou presidente, eram melhores amigos. Eles eram grandes amigos. E o George Catlin Marshall, acho que era antissemita. E ele era contra Israel se tornar uma nação. Lutou muito contra aquilo. E o artigo que eu li diz que ele estava gritando na Casa Branca: você está se entregando por poucos votos judeus e não estamos nem aí. E o Truman não conseguiu esquecer aquilo. Outra coisa foi que a mãe dele ficava influenciando ele para que ele fosse até o capítulo 12 de Gênesis. Vou abençoar quem te abençoar e amaldiçoar quem te amaldiçoar, e etc. E eu assisti pela televisão quando eles mostraram um documentário sobre Israel recebendo o voto das Nações Unidas e se tornando uma nação, recebendo o nome de Israel. E dava para sentir a presença do Senhor. Foi algo poderoso. Enquanto aquele grupo de políticos começaram a votar, e dava para sentir, nação após nação foi chamada, sim, sim, sim. E eu fiquei ali chorando enquanto assistia aquilo. E eu creio que pude sentir a glória Shekinah de Deus enquanto assistia aquilo. Não sei se vocês viram pela televisão ou por aí vai. Mas se você olhar um pouco para aquilo, você tem que saber que veio de Deus. Veio de Deus. Não é só a imaginação de alguém, não é só uma situação política, é Deus. No capítulo 36 de Ezequiel, o Senhor diz que por amor ao nome dele, ele vai reuni-los. E vemos no capítulo 37 a visão dos ossos secos que Ezequiel teve, como o Senhor ia reunir aqueles que foram espalhados do norte, do sul, do leste, do oeste, de outras partes do mundo, das áreas que chamamos de, aliás, judeus que voltam da Rússia, da Polônia, da Europa, de outras partes do mundo, para essa terra chamada Israel, e depois vêm da África e foram para o Iraque e trouxeram eles de volta. Deus os reuniu, isso já aconteceu. E agora estamos olhando para trás para algo que já foi profetizado e aconteceu, não foi totalmente cumprido, mas no que diz respeito às reuniões iniciais, Israel é uma nação. Deus restaurou a eles nessa geração e não podemos ignorar isso. Quanto tempo vai demorar até escutarmos a trombeta soar?
para o arrebatamento. É algo estranho. Eu ainda me lembro de estar assentado com a minha avó na varanda, com minha mãe e meu pai, e com a minha irmãzinha que estava lá também. E naquele dia, as Nações Unidas tinham votado que Israel se tornaria uma nação. E eu me lembro, eu era um garoto, mas lembro de escutá-los falando. É algo vívido em minha mente. Mas é o milagre mais chocante, talvez, do século XX, para ser bem sincero. Certo, será que a Rússia, irmão Sueger, votou para a aprovação de Israel? Você sabe? Votaram sim, votaram para aprovação. Muitos russos saíram da Rússia e eram judeus e acabaram voltando. Mas um país não quis votar. Eu acho que foi a Inglaterra, não sei. Sim, verdade. Eles não votaram. Por quê? Os ingleses não apreciavam muito os judeus. Estavam envolvidos nos negócios com petróleo e, por causa da indústria do petróleo, eles tinham um favor maior para com os árabes. Sabemos que o Irã hoje controla o petróleo, então eles achavam que votar para Israel não seria do interesse deles, pelo menos. Mas desde esse tempo, a Inglaterra teve dias difíceis, desde então. E o poder desse país foi uma das nações mais poderosas do mundo, no século XVIII, uma das nações mais poderosas do mundo, mas se colocaram contra Israel. E eu amo o povo britânico, mas você não faz isso e fica ileso, não dá certo. Mas uma das razões pela qual Deus abençoou essa nação, e por isso fico preocupado, a administração anterior, com o presidente Obama, não amava Israel, que é algo óbvio. Mas temo que isso também aconteça nessa administração também, e que venha atrapalhar o nosso país mais do que qualquer outra coisa, porque o Senhor não se alegra com isso, não. Não se alegra, não. Muito bem, Lauren. Versículo 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Não havia quem a entendesse fala da compreensão dos eventos. No futuro distante era difícil. Em relação a muitas dessas coisas, especialmente considerando que elas só estão acontecendo agora. O nosso entendimento dessas coisas que o anjo Gabriel quis nos passar está sendo esclarecido. E glória a Deus por isso. Estamos estudando o que o anjo Gabriel deu para Daniel. É isso que estamos estudando, certo? E foi profetizado que vamos conhecer mais da palavra no fim dos tempos. Verdade. Muito obrigado por nos assistir hoje e não perca o próximo programa. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.